Olá, querido. Nós vamos conhecer agora a formação histórica do modo de produção capitalista. Vamos ver as origens desse sistema lá na Baixa Idade Média, na Europa, como ao longo da Idade Moderna ele vai se afirmando gradativamente, vai ultrapassando de vez o modo de produção feudal, e como ao longo do mundo contemporâneo o capitalismo, consolidado na Europa, vai se espalhando para o resto do mundo, vai difundindo seus traços e suas características para as outras regiões do planeta. Vamos ver aqui um momento inicial, um momento embrionário, um momento em que o capitalismo está no seu estágio fetal. Como assim? Tal como um feto, ele nasce dentro do ventre do mundo feudal. E dentro daquele mundo ele vai continuar crescendo até um certo limite. Esse limite, ou seja, os 9 meses de gestação do capitalismo, a gente encontra na passagem para a Idade Moderna. Ali, a herança do mundo feudal que existia na Europa começou a entravar o desenvolvimento do comércio e desse novo modelo econômico, de modo que, para ultrapassá-lo, vem aí a era das revoluções burguesas, a destruição do Estado absolutista, da sua política mercantilista e dos resquícios do mundo feudal que ainda entravavam o progresso ou o desenvolvimento das forças produtivas. Aqui, então, temos o capitalismo, repito, na sua fase embrionária, na fase em que ele está em gestação dentro do ventre do mundo feudal, na fase em que ele convive, coexiste com as características do feudalismo. E que características são essas? No mundo feudal existia uma economia de subsistência, uma economia basicamente agrária, centrada na exploração da terra, voltada para o consumo de cada comunidade. Cada feudo na Idade Média tende à autossuficiência. O comércio praticamente tinha desaparecido. As cidades praticamente morreram nesse contexto. Um processo de ruralização da economia e da sociedade marcou o fim do mundo antigo, na época em que o Império Romano estava desmoronando. De modo que na Idade Média nós temos, então, uma economia essencialmente agrária, fechada, já que o que é produzido é consumido ali mesmo, naquele feudo, quase não tem circulação de produtos, de mercadorias. Aliás, nem existem mercadorias porque não se produz para vender. A produção está voltada para consumo, com técnicas e instrumentos muito rudimentares que mal garantem a sobrevivência daquela comunidade e um pequeno excedente que sustenta os senhores feudais, a classe dominante nesse contexto, os senhores das terras, que formam uma elite guerreira. Sim, agora vamos ficar atentos para as características da sociedade medieval, porque afinal de contas é disso que a gente está falando, ou seja, estamos tentando entender as relações sociais naquela época. Essa sociedade, de acordo com a concepção da época, estava dividida em 3 ordens, em 3 estamentos criados por Deus, cada um deles com uma função. Deus havia criado a primeira ordem, o clero, para que eles rezassem e salvassem a alma de todos os cristãos, nos conduzindo de volta para o céu. Uma segunda ordem, um segundo estamento, a nobreza guerreira, Deus havia criado, se dizia, para que eles defendessem os cristãos indefesos naquele contexto de guerra, de violência, de insegurança generalizada. E uma terceira ordem, os camponeses, os servos, Deus havia criado para que eles trabalhassem e sustentassem os que rezavam e os que lutavam. Ou seja, cada um desses estamentos teria uma função e essas 3 funções se complementariam. E isso seria, vamos dizer assim, uma determinação divina, um ordenamento feito por Deus. É dentro dessa sociedade que nasce uma nova classe social. Ligado ao comércio que está se desenvolvendo agora no fim da Idade Média, as cidades que estão crescendo, vai nascendo a burguesia, um novo segmento dentro daquela sociedade. Tínhamos, então, uma economia agrária de subsistência voltada para consumo, que tende à autossuficiência, fechada, estática, natural, onde quase não tem circulação de moedas e quase não existe comércio. Uma sociedade estamental dividida em 3 ordens, o clero, a nobreza e os camponeses, os servos presos à terra, presos a uma série de tributos e obrigações que deviam para os seus senhores. Prestar corvéia, trabalhar de graça nas terras do senhor, entregar parte do que produziam na terrinha, que eles cultivavam para o seu sustento, no manso servil, tinham que pagar a talha, a gente diz. Tinham que pagar banalidades para utilizar instrumentos e instalações do senhor. Tinham que pagar dízimo para a igreja, tão sobrecarregados com uma série de tributos e obrigações, em troca da proteção que recebem e do pedacinho de terra que eles podem cultivar e dali tirar seu sustento. Temos uma sociedade, então, estamental, ou seja, estamentos, camadas que não se misturam, hierarquizada, rigidamente dividida, quer dizer, quase sem possibilidade de mudança, a pessoa está presa ao seu status. Nasceu camponês, vai morrer camponês. Nasceu filho de um senhor, já está destinado a ser senhor. Nasceu filho de um artesão, vai herdar a profissão do pai e seguir ao longo da vida. A pessoa então está presa à sua condição social. Quase não existe mobilidade naquela sociedade. Rigidamente dividida, rigidamente hierarquizada, e ela praticamente não apresenta possibilidades de mudança. Uma sociedade baseada na força da tradição, do costume, baseada na terra. Quem tem terra é senhor, quem não tem terra depende de um senhor. Tem um ditado medieval que expressa isso de maneira muito explícita, muito clara. Diz assim, não há senhor sem terra e não há terra sem senhor. Não há terra sem senhor porque toda a terra tinha um dono, mas não há senhor sem terra também, ou seja, o que define a posição do indivíduo naquela sociedade é a propriedade da terra. Quem tem terra é senhor, quem não tem terra se submete a um senhor, é um homem de condição inferior que depende da proteção e da ajuda de alguém.
Uma sociedade, então, típica, né, dessa Idade Média, mas que começa a se modificar no final desse período, repito, com o surgimento de novos segmentos sociais. Desde a época das Cruzadas, a Europa vai rompendo uma situação de isolamento que tinha vivido nos primeiros séculos da Idade Média, restabelece contato com as regiões do Oriente, o comércio ganha força no mar Mediterrâneo, as cidades italianas são as primeiras a lucrar com esse comércio de especiarias e produtos de luxo com o Oriente, mas logo, logo o comércio vai também penetrando no continente e vai estimulando o crescimento, o renascimento das cidades. É nesse contexto, então, do renascimento comercial e urbano, o renascimento do comércio e das cidades na Europa, que vai emergindo essa nova classe social, a burguesia. Ela vai ter um papel fundamental no processo de transformação dessa sociedade e na construção do mundo moderno. É a classe que, de certo modo, encarna, vamos dizer assim, o espírito progressista daquela época. É uma classe revolucionária no sentido de que logo, logo ela vai questionar os privilégios de alguns homens que viviam dos tributos e do trabalho dos outros homens. Vai dignificar o trabalho como fonte da riqueza. Ela também vai defender a liberdade de pensamento e de expressão como formas de se opor à intolerância da igreja e a todo o obstáculo que aquilo criava para o desenvolvimento econômico. Enfim, está aí o nascimento de uma classe social que vai cumprir agora um papel de extraordinária importância no processo de transformação do mundo medieval e na construção do mundo moderno, a burguesia. Vão se dando, então, naquele contexto, uma gradativa dissolução das características, né, do domínio dos senhores, da influência da igreja e das relações que caracterizavam o modo de produzir. As relações de produção vão sendo substituídas por relações baseadas no dinheiro. Isso acontece no campo, acontece nas cidades. Nos campos, por exemplo, a onda de revoltas que sacode o fim da Idade Média faz os senhores valorizarem os camponeses, no sentido de agora remunerar o seu trabalho, por exemplo, para evitar que eles fugissem ou se rebelassem. E em outros casos acontece o inverso, o senhor aumenta a exploração sobre aqueles camponeses e eles de fato se rebelam e fogem em direção às cidades em busca de outras oportunidades. O fato é que a servidão vai desaparecendo como forma de produzir a riqueza. Não é algo abrupto que se dê repentinamente. Acontece num ritmo um pouco mais rápido em algumas regiões, mais lentamente em outras partes da Europa, mas é um processo inexorável. A servidão vai sendo substituída cada vez mais por relações baseadas no dinheiro. Ora, nas cidades está se desenvolvendo também uma produção artesanal que vai se especializando. As primeiras manufaturas, as primeiras fábricas estão se desenvolvendo e nelas também vai se desenvolvendo o trabalho assalariado, ou seja, uma nova forma de produzir a riqueza e uma nova relação que se estabelece entre aqueles que produzem e aqueles que se apropriam, vamos dizer assim, da riqueza produzida. Sim, aqui o capitalismo está na sua fase embrionária, mas logo, logo ele vai se afirmar como um novo modo de produzir a riqueza e vai estabelecer o domínio de uma classe, a burguesia, que vai se apropriando de tudo aquilo que gera riqueza, sobre o resto da sociedade, que já não vive mais em condição servil, troca seu trabalho por um pagamento chamado de salário. O salário é só uma pequena parte da riqueza que a pessoa produziu. Nós vamos ver depois a estrutura dinâmica do capitalismo e vamos ver como se estabelecem novos mecanismos de exploração dentro dessa nova ordem econômica. Por enquanto, nos interessa lembrar que a servidão típica do mundo medieval vai desaparecendo gradativamente e vai sendo substituída por outras relações de produção. Então, o modo de produção feudal que existia na Idade Média vai cedendo lugar a um modo de produção capitalista. Aqui, repito, ele está no seu estágio inicial, no seu estágio embrionário, mas vai se afirmando depois ao longo do mundo moderno. Nessa fase inicial, eu tinha te dito, as cidades italianas são as que prosperam com o comércio, são as primeiras a ver uma espécie de capitalismo, vamos dizer assim, nascente nas manufaturas que estão se desenvolvendo nas cidades, no enriquecimento da burguesia italiana, que vai prosperando com esse comércio, com esse desenvolvimento do artesanato das manufaturas. O contato com as regiões do Oriente também vai impulsionando o que seria o renascimento da cultura na Europa. A arte começa de novo a ganhar força e se separar de temáticas religiosas. A filosofia vai se desvinculando da teologia. A ciência começa a avançar e dar passos largos de novo. Mas agora nós já estamos caminhando em direção ao mundo moderno, quando o capitalismo vai se afirmando gradativamente. Vamos ver isso no próximo encontro, querido.